Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no seu canal da Escola Bíblica Dominical, seu canal de Educação Cristã, Minutos de Educação Cristã na web. E estamos aqui mais uma vez para comentar uma lição da Escola Bíblica Dominical, a separação de um povo para adoração exclusiva. Estamos aqui com o nosso colega, nosso amigo, nosso amado irmão Ícaro, ele também que é um dos nossos alunos aqui da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Pai do Senhor Ícaro. Pai do Senhor, professor Abraão, é uma satisfação poder estar aqui novamente participando do Minutos de Educação Cristã, juntamente com o senhor, onde a gente tem aprendido bastante e eu acredito que seja bastante proveitoso para a sua aula aí, em nome de Jesus. Amém, certamente. Bem, Ícaro, estamos aqui com 3 objetivos nessa lição. O primeiro é demonstrar a maneira graciosa e miraculosa como Israel foi criado por Deus. A segunda, discutir a respeito da necessidade de separação de Israel como povo para louvar a Deus. E a terceira é refletir a respeito da relação entre igreja e Israel. Bem, estamos numa lição, toda ela falando sobre a questão da adoração. É um tema muito interessante, em algumas circunstâncias até controvertido, às vezes tem uma percepção errada do que seja adoração. E eu queria ver contigo aqui, Ícaro, algumas informações importantes. O texto base é aquele de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao 8. Mas vamos lá. O primeiro tópico diz: Israel, o povo de Deus, por Deus e para Deus. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa especificidade aqui de Israel como povo de Deus, por Deus, para Deus. Graças a Deus. Antes de comentar um pouco sobre esses tópicos, rapidinho, dentro da leitura em si, comentada na lição de Êxodo, capítulo 19, onde retrata que Deus fala com Moisés no Monte Sinai, onde o Monte Sinai ele é um dos lugares sagrados na história do povo de Israel. Porque é no Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, em que Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente e também entrega as leis a Moisés. E o texto vai tratar nos versículos seguintes, em específico, quero tratar só alguns versículos dentro do texto bíblico, que vai falar o versículo número 4. Vós tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Ou seja, a gente vai ver Deus trazendo à memória como ele tratou com o povo de Israel dentro do Egito. Exato. E ele vai usar essa linguagem, essa figura de linguagem sobre asas de águia, trazendo para perto dele, onde Deus tinha um motivo para resgatar aos israelitas. Ele tinha um motivo e ele tinha um propósito específico para retirar o povo do Egito a ir para o deserto. Na verdade, o povo do Egito é convidado a sair do conforto, que a gente vai comentar lá na frente, do Egito para vir para dentro do deserto, para ter uma intimidade maior com Deus. O versículo de número 7 vem dizendo assim: Veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor tinha lhe ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Mas é interessante que o capítulo 23 de Êxodo e o versículo 22 vai nos dizer o seguinte: Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, levando o povo de Israel a uma obediência. A palavra é forte quando Deus diz assim: olha, se vocês diligentemente ouvirem tudo aquilo que eu tenho para fazer, para falar com vocês, explicar a vocês, os inimigos de vocês serão os meus inimigos, e o adversário de vocês será o meu adversário. O negócio ficou apertado, ficou meio complicado. Então, a gente vai se questionar, e a gente vai ver Israel no primeiro ponto da lição, e a gente vai encontrar um ato soberano de Deus, ou seja, uma escolha. É óbvio que por uma lealdade e uma fidelidade aos patriarcas, Abraão, Isaque
e Jacó. Mas a gente vai observar Israel, povo de Deus, por Deus e para Deus. É interessante, evangelista Abraão, professor Abraão, que como Deus traz um povo à existência mediante a impossibilidade humana. Por quê? Porque as matriarcas, ou seja, as esposas desses camaradas que foram chamados por Deus, tanto Abraão, tanto Isaac, tanto Jacó, eles tiveram algo com as suas esposas que era em comum entre elas três. Sara, ela era estéril. Rebeca, ela era estéril. Raquel, ela era estéril. Como é que pode surgir uma nação? Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa, a sua esposa é estéril, avançada em idade. Abraão espera 25 anos pelo cumprimento de uma promessa, ter o seu filho Isaac. Então, o que parecia ser impossível, Deus torna possível. Então, nesse primeiro ponto, a gente pode observar que quando vamos falar de Israel e que vamos ver povo de Deus, por Deus e para Deus, trata-se de uma soberania em que ele escolheu a Israel para ser referências para as cidades circunvizinhas. Muito bem, e aí a gente percebe o quanto é importante a gente entender esse fundo histórico, esse panorama, quando fala da separação de um povo para a adoração exclusiva. A gente percebe que desde o Éden, Deus cria o homem para a adoração. Deus cria Adão para que Adão multiplicasse juntamente com Eva, para que aquele povo, que era imagem e semelhança de Deus, obviamente seria a imagem e semelhança de Deus, visto que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, obviamente esse povo seria um povo que seria para adorar a Deus. Agora Deus vai lá, tira de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, Abrão, com a sua esposa Sarai, posteriormente ela tem o nome modificado. Abraão e Sara. E aí a gente percebe, Deus, apesar das impossibilidades, acredito que até Deus faz questão de pegar situações assim meio que impossíveis, verdade, para mostrar que Ele, de fato, com a sua mão forte, criou um povo que pudesse adorá-lo. Muito bem. O segundo tópico vai falar sobre a formação e a separação de Israel. E aí a gente percebe que Abraão, juntamente com sua esposa, filhos e netos, eles conseguem já criar podemos dizer assim, uma aldeia, uma comunidade, e a gente percebe que à medida que essa comunidade vai crescendo, o Jacó, o neto de Abraão, que posteriormente, tendo um conflito, uma luta, né, durante toda a noite com o anjo do Senhor, ele passa a ser chamado de Israel, né, Príncipe de Deus, exatamente. E aí esse nome reverbera como o nome da nação. O nome de Jacó mudado para Israel passa a ser o nome daquela nação. E um dos filhos de Jacó vai parar no Egito, vendido pelos seus irmãos, chamado José. E aí a gente já percebe a mão de Deus como preservação daqueles descendentes de Abraão, que seria a nação de Israel, porque quando José torna-se governador do Egito, que vai buscar a sua família para morar no Egito, e lá moram mais de 400 anos morando como escravos, 30 anos morando ali, praticamente 30 anos como livres, né, diante da posição que José tinha. E aí a gente percebe que essa moradia temporária da nação de Israel, do povo de Israel, que multiplica-se tremendamente em 430 anos lá dentro do Egito, é uma maneira de Deus preservar a sua nação. Agora veja outra possibilidade: Deus preserva uma nação dentro de um sistema politeísta. Deus preserva o seu povo dentro de uma realidade totalmente antagônica à do seu povo, né? E aí é justamente o que esse segundo tópico vai falar um pouco sobre essa questão da formação e separação de Israel. Eu queria que você falasse também um pouco. É interessante esse segundo ponto sobre essa questão da separação, como o senhor já falou. É interessante a gente observar todo esse fundo histórico do que chega ao que a gente está comentando. A gente vai se perguntar qual foi a finalidade de Deus tirar o povo do Egito. Qual é a finalidade? O livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1, está bem claro quando Deus envia Moisés e Arão até o faraó e pede para que ele liberte o meu povo. A expressão é o seguinte: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
Já tinha um propósito. Qual era a finalidade do povo sair de dentro do Egito? Era de poder adorar, ser exclusivamente de Deus. Exato. Eu quero que você libere ele. E uma outra palavra mais simplificada, libera aí o meu povo, que eu quero que o meu povo vá lá para o deserto, celebre uma festa para mim, me adore, me glorifique, porque daqui para frente vai ser assim. Então Moisés vai, obedecendo a voz de Deus, entrega a mensagem ao faraó, onde ele endurece seu coração e outras coisas mais que acontecem, mas por fim se libera devido às pragas que vêm, tantas coisas que acontecem. E o que me chama a atenção é que o povo está vendo tudo isso acontecer. Exato. Todo mundo está vendo isso, ou seja, Deus tratando com o povo, dizendo assim, vocês vão ser um povo exclusivo meu. Porque, como o senhor bem falou, eles foram tirados de uma nação politeísta que adorava diversos deuses. Vocês vão servir a um único e exclusivo Deus. Eu sou o que sou. Aí a gente vai observar que no segundo subponto do segundo ponto, a gente vai ver assim a expressão, a necessidade de se desfazer das relações para estabelecer novos vínculos. Aqui é interessante, professor Abraão, que tem um texto lá em Êxodo capítulo 16, versículo 3, que vai dizer assim: era um momento de escravidão, mas havia panelas de carne e pão na terra de Faraó. Ou seja, eu prefiro estar aqui no Egito, mas eu tenho pão, mas eu tenho carne, mas eu tenho alimento, do que estar no deserto sem comer nada. A gente vai ver a murmuração lá em Números capítulo 11. Eu queria que você também meditasse comigo rapidamente no livro de Números, o capítulo de número 11 e o versículo de número 5 e o 6, que diz assim: olha o que é que o povo diz. Isso aqui fala sobre a murmuração dos israelitas. E ele vai dizer assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Murmuração. O que me chama a atenção, professor Abraão, é que a gente está no capítulo 11 de Números, ou seja, um povo que já viu o mar vermelho se abrir, viu água amarga se tornar doce, e viu tantos milagres mirabolantes e chegam a entrar por esse caminho. É até difícil de se compreender a posição, e não é à toa que ele vai dizer que esse povo é um povo de dura serviço. Exato. Complicado. Muito bem, então aí a gente percebe essa exigência, essa necessidade de o povo de Israel, apesar de ter sido preservado fisicamente, socialmente falando, de modo geral lá no Egito, havia necessidade de eles reverem alguns valores deles e de desfazer das velhas relações e estabelecer novas relações. Muito bem. No terceiro tópico, o comentarista aqui da lição, ele praticamente faz já uma aplicação para os nossos dias, quando ele vai dizer: somos a nação da cruz. Ou seja, ele vai mostrar, de certa forma, que aqueles acontecimentos, todo ele do Antigo Testamento, que surgiu com Deus e Israel, isso vai trazer grandes referências para as nossas vidas hoje, visto que através de Israel nasceu o Messias, nasceu o Salvador Jesus Cristo, que não foi o Salvador apenas daqueles que decidiriam crer no Senhor Jesus de Israel, mas todos aqueles que creem em Jesus também fora de Israel. E aqui ele vai dizer no primeiro ponto do terceiro tópico, Israel como metáfora histórica da igreja, ou seja, serviria como uma espécie para que a gente pudesse ter como exemplo de Israel e trazer para as nossas vidas. E o segundo ponto do terceiro tópico vai falar a igreja como um povo santo, a exemplo de Israel. E aí, como a gente poderia aplicar como nós, assim, nação da cruz? Esse texto, a gente pode ser levado para Efésios capítulo 2, versículo 11 e 22, que eu vou ler para que a gente possa ter uma noção justamente do que aconteceu, onde Deus, o próprio Jesus Cristo, ele veio para um povo, o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Ou seja, não quiseram de fato o Salvador, rejeitaram ele. Então, mediante a essa rejeição, nós fomos enxertados, nós fomos encaixados, nós se apoderamos dessa graça
que foi fornecida para o povo de Israel, que por uma rejeição a gente foi incluído. A gente vai ver que no terceiro ponto e o primeiro subponto vai dizer assim: as promessas de Israel são específicas e restritas a este povo. Tudo bem. Todavia, em um Novo Testamento, a referência ao Deus amplifica-se e ganha contornos universais, não mais regionais e culturais, ou seja, não só para o povo de Israel. Agora nós, considerados gentios, entramos e alcançamos essa bênção que foi fornecida ao povo de Israel. A igreja, como um grupo de pessoas que reúne os salvos em Cristo, não é um estado político ou uma civilização específica, mas o ajuntamento daqueles que foram alcançados pelos efeitos do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Como o Senhor bem falou, por todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo, podem agora entrar e aceitar o que a gente está comentando. E para finalizar aqui, eu queria deixar para a sua meditação, dentro do texto de Efésios, o capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 11, que diz assim, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Agora, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Amém. São mediante a cruz de Cristo. Exatamente. Então hoje podemos confessar a Deus como nosso Senhor, adorá-lo, bendizê-lo. Qualquer povo, qualquer nação, qualquer língua, tribo, povo pode de fato adorar esse Deus, visto que Deus cumpriu o seu propósito em enviar o Messias através da nação de Israel, que seria uma nação sacerdotal, e que hoje esse Cristo morreu, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, e obviamente é o mediador de uma nova aliança, e que crendo nesse Jesus, nós temos livre acesso para adorar a Deus. Querido professor, você que está e assistiu esse vídeo, aproveite bem essa aula, desenvolva bastante para que você possa trazer essa comunicação importante do tratado de Deus com a humanidade, através de um homem, através de uma nação, e estabelecendo esse propósito de que ele criou desde o princípio, que o homem foi criado para adorar a Deus. E adora-se a Deus de várias maneiras, certamente com a vida, isso é o mais importante. E eu queria lhe lembrar cada vez mais acerca da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical, você que é jovem, meu irmão, minha irmã em Cristo, que assiste esse canal e está assistindo esse vídeo, participe da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. É uma grande oportunidade de crescimento espiritual. E você que deseja ampliar ainda mais o seu conhecimento, venha estudar conosco na Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Está aqui embaixo, você já vai ver aqui o telefone aqui que você pode se comunicar e ter informações melhores. Queremos informar que temos uma turma nova para o ano 2017, aos sábados, aquela turma que funciona especial aos sábados, que vai começar as matrículas no mês de dezembro. Ela começa as matrículas no mês de dezembro e as aulas começam no mês de janeiro, isso, a turma do sábado. E aqueles que querem fazer o curso avançado de teologia, não pode fazer o sábado, mas pode fazer durante a semana, de segunda a sexta-feira à noite. As matrículas vão começar em janeiro e as aulas começarão em fevereiro. Então, divulgue esse trabalho, que certamente Deus tem coisas tremendas, já está fazendo. E eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Foi, Ivanão? Amém.